Temos falado aqui todos esses dias que estamos em guerra, que esse é o momento da igreja entender, se posicionar. Falamos no domingo passado de uma igreja movida pelos que intercedem, pelos que trabalham e por aqueles que proveem. Amém? Todo missionário assim é feito missões e assim se manifesta a obra de Deus, com aqueles que oram, com aqueles que vão e com aqueles que investem e patrocinam. Então, como é que missão é feita? Como é que as missões, vamos dizer, missões urbanas ou missões transculturais, como é que missão funciona? Alguém vai ter que ir lá para a Ásia, alguém vai lá para o Oriente Médio, alguém vai lá para a África, pregar o evangelho do Senhor Jesus. Então, um vai ter que dizer, eis-me aqui, ele se ofertou a sua vida. Alguém vai ter que estar orando, cobrindo a vida dele dia e noite. E alguém vai ter que manter ele lá. Então, missão é feito assim. Missões com aqueles que vão, com aqueles que oram e com aqueles que investem, com aqueles que patrocinam as coisas de Deus. Então, irmãos, nós precisamos nesse tempo entender quem somos. Amém? E costumamos dizer, se eu não vou, não oro e não pago, então você não é um missionário. E existe uma frase dura, mas o pastor Douglas está meio duro esses dias, eu não queria dizer, mas vou dizer. Tem uma frase que diz que se você não é um missionário na igreja, você é um impostor. Entendeu? Ou eu sou um missionário, ou eu sou um impostor do evangelho. Só tem duas classes, duas categorias de gente. Ou eu sou missionário, ou eu sou um impostor. Eu sou uma fraude. Como falamos ontem no café, eu sou um embuste. E eu sei, irmãos, que aqui não tem nenhum embuste. Amém? Que aqui não tem impostor do evangelho. Todo mundo aqui é missionário. Amém? Glória a Jesus. Então, irmãos, nós precisamos orar, nós precisamos ir trabalhar e nós precisamos investir. Deus tem abençoado cada um de nós para fazer algo específico na obra de Deus, para nos mover, né? E na verdade, um desses pontos vai ser aquele ponto que você vai fazer mais. Mas na verdade também você não consegue só orar sem ir e sem investir. Você não consegue só investir sem ir e sem orar. Está entendendo? Então um ponto desse é predominante. Mas em algum momento na nossa vida nós vamos estar preenchendo as demais esferas. Amém? Então, querido, esse é o tempo da igreja do Senhor entender que precisamos investir na obra, que precisamos ofertar. Estamos construindo uma base, né, uma base missionária. Nós chamamos de base, não é para fazer, né? Por que não fala igreja, pastor? Porque não é igreja, irmãos. Igreja é só templo. Aqui nesse lugar onde nós estamos é uma igreja, né? O templo do Ministério Mevan. Mas uma base missionária é uma base que existem muitos projetos. Então no lugar onde estamos edificando, nós não vamos ter só a igreja, templo para cultos. Nós vamos ter ali escolas, né? Nós vamos ter cursos, nós vamos ter treinamentos, nós vamos ter frentes de ação social. Então uma base, uma plataforma apostólica, ou se você quiser dizer base missionária, é a mesma coisa. Porque apostólico é missionário, apóstolo é missionário. Tem gente que fala, o apóstolo, por que fala apóstolo? Irmãos, a palavra apóstolo significa missionário, aquele que está envolvido com a missão de Deus. Então, uma base missionária é uma plataforma apostólica. Amém? Então, estamos edificando e a cada dia avançando. Então, irmãos, voltando a falar do bazar, é uma das estratégias que Deus tem nos dado para poder levantar, né, a obra que o Senhor nos deu. Então, você continue orando essa semana, continue investindo, passe lá e compre mais, né? Você que já comprou, compre mais. Você que não comprou ainda, vai lá conhecer o bazar. Amém?
Você que tem coisa parada na sua casa lá, usado, traz para a gente que nós vamos vender e fazer dinheiro com aquilo que na sua casa só faz mofo. Nós vamos ajudar você, irmão. Tem coisa lá na sua casa só fazendo mofo, né? Só trazendo alergia para os filhos, né? Lá em casa tinha umas coisas entulhadas lá só fazendo mofo. Então traz para nós. E não estou dizendo que é coisa sem utilidade, às vezes são peças boas, mas porque fica muito tempo guardado, dá mofo. E a gente pega, lava, organiza, e está tudo lindo, bonito, perfeito. E nós vamos vender e fazer virar tijolo, cimento. Amém, irmãos? E você também nos ajuda muito, irmãos, divulgando. Nós vamos jogar isso nas redes sociais, então entra lá nas redes sociais do Mevan, né, lá no Facebook, no Instagram. Pega a arte, irmão, no grupo da igreja e divulga isso nas suas redes sociais. Porque a partir das redes sociais muita gente vem. Amém? Glória a Deus. Então é isso. Você abriu sua Bíblia já? Malaquias, último livro da antiga aliança. Malaquias, capítulo 3. Diz o Senhor assim: apertem os cintos. Malaquias 3. Malaquias 3:6 diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, ou seja, desde o passado, desde muito tempo, começou com seus pais, com seus avós, vocês se desviaram dos meus estatutos e não os guardaram. Preste atenção e veja se essa não é uma realidade para sua casa. Amém? Nós estamos lendo a palavra, a escritura sagrada, e diz assim: desde o tempo dos vossos pais, desde o tempo dos vossos avós, vocês se desviaram dos meus mandamentos e não os guardaram. Aí, no que está se referindo a palavra, a Bíblia? No que está se referindo o Senhor? Vai dizer agora, o Senhor diz: tornai-vos para mim, tragam para mim, devolvam a mim o que me pertence, e eu tornarei para vocês, e eu entregarei para vocês o que vos pertence. Então o que Deus está dizendo? Tragam para mim o que é meu, e eu darei a vocês o que é vosso, diz o Senhor dos exércitos. Mas vocês dizem: em que havemos de tornar? Em que havemos de devolver? Nós somos assim, irmãos, infelizmente, né? A gente acostumou a dar uma de João sem braço, como dizia o meu pai. Muitas vezes damos uma de desentendido. E a gente pergunta assim para o Senhor: mas o Senhor está mandando a gente trazer para o Senhor o que é teu? Aí o Senhor vai dar para nós o que é nosso. Mas o que nós temos que te dar? O que é teu? Aí o Senhor responde, verso 8: roubará o homem a Deus? Essa é uma pergunta de Deus ao povo, a Israel, que representa a igreja. O Senhor pergunta para o povo assim: pode o homem roubar a Deus? E uma interrogação: o que você acha? Roubará o homem a Deus? Aí ele mesmo responde, o Senhor: todavia vós me roubais e dizeis, e perguntam: em que te roubamos? E ele responde: nos dízimos e nas ofertas. Diga comigo: nos dízimos e nas ofertas. Então, irmãos, o roubo não se caracteriza somente pela omissão dos dízimos, mas também das
ofertas. Amém? Muita gente na igreja é ofertante, mas não é dizimista. Por quê? Porque não entrega o dízimo. O que é dízimo, pastor? 10% ou 10ª parte. Qualquer coisa que você entrega, achando que é dízimo, mas que não é 10%, não é dízimo, é oferta. Amém? Eu não sei se você já preencheu um documento, né? Receita Federal tem muito disso. Quando você vai fazer vestibular também, quando você vai preencher um documento, que você tem que colocar alguns códigos. Aí a resposta não é em X, não é numa frase, não é escrita, é em código. As respostas do documento é um código. Aí você vai lá e vê, ó, esse código aqui. Aí você vai lá e preenche o código errado. Você muda um número do código e te dá uma dor de cabeça, irmão, pro resto da vida, às vezes. Porque aí entra o documento errado e aí vira aquela bagunça e você, poxa, eu preenchi o código errado. Preencheu o código errado, foi lido no sistema uma informação errada. Quando eu entrego qualquer coisa que não é dízimo, mas no meu pensamento, na minha cabeça é dízimo. No meu coração é dízimo, na minha intenção é dízimo. Só que eu quero dizer para você, irmãos, a sua intenção não vale, o seu pensamento não vale, vale a palavra de Deus. Diga amém. Aleluia. O que vale é a palavra de Deus, não é o que eu penso, não é o que eu estou entendendo, não é a minha intenção. Temos dito aqui, a gente tem muito aquela frase, mas Deus sabe. Pare com isso, irmão. Obedeça e não dê desculpas. Mas Deus sabe a minha situação, Deus sabe que eu tenho que fazer, Deus sabe que eu tenho que acontecer, Deus sabe que no mês que vem, Deus não sabe. Deus só age pelo código correto. Deixa eu ensinar uma coisa para você, deixa seu pastor nessa noite te explicar algo que talvez nunca alguém tenha te explicado. Deus não age em seu favor. Deus vem, Deus vem, Deus vem, Deus vem. Deus faz, Deus me ajuda, Deus resolve. Essa é a oração da igreja. É ou não é? Sim ou não? Não é assim que a gente ora? Deus vem, Deus faz, Deus me ajuda, Deus resolve, Deus me salva. Deus não age em seu favor. Deus reage à sua obediência. Pode escrever e botar no Facebook. Deus não age em meu favor. Deus não age em direção à minha necessidade. Deus não age em meu favor. Deus reage à minha obediência. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus só pode atuar, só pode trabalhar, só pode tocar, só pode resolver em terrenos legais. Uau! Deus só pode vir com a sua intervenção em um terreno legal. Deus toca na minha empresa, Ele vem como um leão rugindo em seu favor. Você o convidou, toque na minha empresa. Ele vem e observa. Está ilegal, irmão, Ele do mesma forma que vem, Ele volta. Porque Deus só age em territórios legais. A base de ação do reino é uma base de legalidade, de justiça. Então Deus não vai atuar na sua empresa, não vai atuar na sua causa, não vai atuar na sua família, se há ilegalidade. Assim como Deus não vai atuar na sua vida. Então se eu choro, se eu lamento, se eu imploro a Deus por uma ajuda, e eu espero uma ação de Deus em relação à minha necessidade, mas eu quebro, irmãos, os princípios da palavra, então a minha vida se tornou um terreno ilegal, e Deus está impossibilitado de agir.
E aí não é porque ele não quer, é porque ele não pode. Uau! E aí você começa a entender algumas coisas. Você sabia nesse tempo, irmãos? Já falei isso para você semana passada. Deus tem me incomodado muito e dito: eu preciso do meu edificador, por favor, volte para mim. Há uns dias para cá, irmãos, eu tenho sentido angústia antes de subir no púlpito, como há alguns meses não sentia. E eu senti isso durante toda uma vida. Angústia, taquicardia, desespero. Não porque é ruim estar aqui, mas pela responsabilidade de ensinar, de falar em nome dele. Sabe, há alguns tempos eu não sentia isso. E nas últimas 3, 4 semanas, irmãos, eu chego a sentir cãibras nos braços, nas costas, antes de subir nesse lugar. Porque o Senhor tem me requerido a cada dia: volte para mim e faça o que você nasceu para fazer. Ensine a minha palavra. Se você pensou nessa noite, irmão, se passou pela sua cabeça o seu pensamento assim: não, mas pastor acabou de falar que Deus não pode, não tem nada que Deus não possa fazer. Não é isso que a Bíblia diz, irmãos. A Bíblia diz que em alguns lugares, principalmente no meio da sua parentela, o Senhor não pôde fazer muitas coisas por causa da incredulidade do povo. A não ser poucas viúvas e poucos enfermos foram curados, porque no meio da sua parentela as pessoas não creram, não obedeceram, não reverenciaram a presença do Messias. Então a Bíblia diz que ele não pôde fazer muitas coisas. Não diz que ele não quis, diz que ele não pôde. Por quê, irmãos? Diga comigo: terreno ilegal. Deus é justiça, e a base do seu trono é justiça, e a base das suas ações é justiça. Toda vez que você sonega algo que é de Deus, irmãos, você coloca a sua esposa, coloca os seus filhos, coloca a sua empresa, coloca o seu negócio em um lugar de ilegalidade, e Deus não vai agir. Por que eu preciso ensinar isso para você? Porque muitas coisas da igreja estão na mão de advogados. Muitas coisas da igreja estão nas mãos, irmãos, de herança, de inventário. Muitas coisas da igreja estão na mão de banco. E há um choro, um pranto da igreja. Há uma oração da igreja: Deus, age em meu favor, age em meu favor. Ele não vai agir. Porque o terreno de ação de Deus é justiça. A base do seu trono é justiça. Enquanto eu começo a caminhar em justiça diante do Senhor, cumprindo seus estatutos e preceitos, uma atmosfera é aberta sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus filhos, sobre os meus negócios, sobre a minha empresa. E eu viverei o tempo mais extraordinário da minha vida. Porém, é preciso fé para entrar nesse lugar. É preciso fé para obedecer. É preciso ser, irmãos, violento. A palavra diz que o reino de Deus é ganho por esforço. É ganho por gana, por vontade, por desespero. Aquele que ama a Jesus, a sua obra e o seu reino, está pronto a dar a sua vida em obediência à sua palavra. Quantos textos temos lido nesses dias? Apegai-vos com violência, apegai-vos com firmeza aos ensinos já antes trazidos, estabelecidos. Apegai-vos com firmeza naquilo que tem sido falado. O que acontece? Eu vou e volto, volto e vou, ouvindo e dizendo:
eita, e dizendo, e agora? E dizendo, o que eu faço? E eu faço tantas perguntas como essa, e não resolvo nada, e não saio do lugar. Aí o que eu faço, irmão? O que eu faço? O que você faz? Aumentamos a oração. Vamos orar. Não vai resolver. Vamos orar de dia, vamos orar de noite, vamos orar de madrugada. Não vai resolver. Jejum, faz 40 dias, irmão, você vai virar um sabiá da canela oca e não vai resolver. Filho, filha de Deus que está aqui, resolva nessa noite obedecer. E vai resolver. Resolva nessa noite trabalhar uma plataforma de justiça nos seus negócios, na sua casa e na sua vida. Verso 8 diz: roubará o homem a Deus? Pode o homem roubar a Deus? E o Senhor mesmo responde: sim. Vocês me roubam. E ainda perguntam em que me roubam, e eu respondo nos dízimos e nas ofertas. Verso 9, por favor. Não é o pastor Douglas que diz, eu estou apenas lendo a palavra com você. Verso 9 diz: vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Eu estou indo na igreja. Eu estou trabalhando para o Senhor. E eu estou orando à noite. E eu estou jejuando 3 vezes por semana. E eu estou orando de dia também. E está debaixo de maldição. Por quê, pastor? Porque a oração não te tira da maldição. Porque o jejum não te tira da maldição. Porque ir na igreja de segunda a segunda não te tira da maldição. O que me tira da maldição então, irmãos, diga comigo, obediência. Aleluia. Quer ver essa igreja, irmãos, se multiplicar em número, em graça, em poder? Quer ver essa igreja se multiplicar em finanças? Obedeça. Obedecer o que, pastor? Tudo o que Deus te mandar. Ninguém poderá nos resistir todos os dias da nossa vida. Essa era a palavra de Deus para os servos de antigamente. Vá e faça o que eu estou mandando. Moisés, vá e atravesse o mar. Josué, vá e atravesse o rio. Elias, vá e mande fogo do céu. E quando um desses homens olhavam assustado para Deus e dizendo: Deus, como posso eu abrir o mar? Como posso eu parar o rio? Como posso eu mandar fogo do céu? O Deus, o grande eu sou, dizia: ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida, porque obedeceste o meu nome. Esse é o lugar que nós precisamos voltar, irmãos. A um lugar de obediência, chorar pelos nossos pecados, se arrepender pela nossa mesquinhez, pela nossa mentira, pela nossa iniquidade, pela nossa frieza, pelas nossas desculpas. Te amo, Jesus. E diz a palavra do Senhor: roubará o homem a Deus. Verso 9: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós e a nação toda. Verso 10: qual é a solução? Tragam a mim todos os dízimos, tragam a minha casa, a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Diz o verso 10, irmãos: provai-me nisto. Você já viu Deus pedir prova para você alguma vez? Já viu? Procura na Bíblia algum lugar que Deus manda prová-lo. O Senhor diz aqui para você, irmãos: tem coragem?
obedeça e me chama para a guerra. Em alguns momentos da minha vida, irmãos, como eu usei dessa palavra, eu busquei obedecer a Deus, sabe, nos mais pequenos detalhes. E eu falei: Deus grande, terrível, poderoso, agora intervenha. E eu vou dizer para você, Ele nunca deixou de vir. O Senhor está dizendo: ouse ser fiel, ouse obedecer, ouse obedecer, e depois me prove. E o que Ele diz aí? Se eu não vos abrir a janela dos céus, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas, por vossa causa, diga comigo, por minha causa. Cutuca seu irmão e diga assim: não vagueia não. Pode falar, irmão, que o Espírito Santo está me comunicando aqui. Tem gente já lá na outra dimensão. Falar dessas coisas, tem gente que vagueia, vai lá na outra dimensão. Por isso você está preso, querido. É hora da liberdade. É hora de ser livre no Senhor. Diz assim comigo: por minha causa. Olha o que diz a Bíblia. Verso 10 aí: por vossa causa, eu, o Senhor, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A sua vide no campo não vai ser mais estéril, diz o Senhor dos exércitos. Você lê isso: ah, pastor, eu já li isso. Pouco me interessa, irmão, se você já leu isso. A questão é se você obedece isso. E às vezes nós lemos sem entender. Não está dizendo aqui que é por causa da cruz, não está dizendo aqui que é por causa do sacrifício, não está dizendo aqui que é a graça, está dizendo por vossa causa. Sabe o que Deus está dizendo aqui, irmãos? Conectando o milagre à obediência. Está escrito aí ou é só na minha Bíblia que está escrito por vossa causa? Ou seja, pela sua obediência, eu vou repreender o devorador. O que disse lá em cima? Me dá o que é meu e eu devolvo o que é seu. Me dá o que é meu, o que é dele, dízimos, ofertas, alçadas. Me dá o que é meu e eu darei o que é vosso. Está preso, irmão? Tem problema? Está preso no banco, está preso na justiça, está preso no advogado, está preso na herança, está preso, irmãos? Dá a Deus o que é dele e Ele vai dar a você o que é vosso. Sabe qual é o nosso problema? Sabe qual é o nosso problema? É que às vezes a gente faz muito. Presta atenção. Estou te dando receita de bolo. Às vezes nós fazemos muito. Só que aquilo que nós temos para ser liberado é muito mais. Presta atenção. Às vezes nós fazemos muito. E aos meus olhos de quem faz, aos olhos de quem assiste, parece algo extraordinário. Mas não é tudo. E o que libera, irmãos, a justiça de Deus é aquilo que é verdadeiro. Ou seja, tudo que é de Deus volta para Ele, para que tudo que seja seu volte para você. Enquanto tudo que é de Deus, irmãos, não voltar para Ele, aquilo tudo que é meu não virá para mim. Meu filho, você achou que era fácil, mas falta um pouco ainda. Como diz o pastor Bruno, te achou. E por que eu estou falando isso para você nessa manhã? Nessa noite, né, irmão? Dá uma olhada lá, escureceu? Não é, irmãos, para te cutucar. Não é para te desanimar, irmãos. É para te trazer para fora. Sai da carapaça, cara. Sai do buraco, sai da caverna. Nós estamos em tempos, irmãos, de quebrar a omissão de uma igreja. Botei isso no grupo esses dias, de quebrar a letargia. Sabe, a demora na resposta de um povo. De quebrar, irmão, sabe, uma igreja que é coadjuvante. Está sempre em segundo plano, assistindo. Eu quero dizer para você, irmãos, que Deus tem mudado tanta coisa no meu espírito.
Eu não aguento nem mais ver gente com cara de coitado, irmão, perto de mim. Irmão, não faz cara de coitado, vira a cabeça, irmão, faz cara de valente. Chega para falar comigo: pastor, eu estou com raiva do diabo. Vamos juntos lutar, guerrear, vamos para cima, eu vou fazer. Vamos então juntos. Sai desse lugar, irmão, com cara de pena. Vou dizer uma coisa para você: o diabo não tem pena de você, as pessoas não têm pena de você, Deus não tem pena de você. Porque Deus não age à sua necessidade, Deus reage à sua obediência. Cara, seja decidido, violento. Parte para cima do problema, querido. Parte para cima do diabo, do inimigo, crendo: Deus, eu vou vencer, eu vou obedecer, eu vou triunfar. Por favor, irmão, nesses dias, tenha a cara de leão, não de gafanhoto. Talvez você está aqui nessa noite, né? Eu vejo aqui uns de cima com a cabecinha caída. Não sabe o problema que eu estou passando, irmãos, nem quero saber. Sentou num lugar, irmão, de guerra. Sabe por quê, querido? Porque eu não sei o problema seu e você não sabe o meu. Quem te falou, irmão, que todo dia eu subo aqui para pregar no Mar de Rosa? Quem te falou, irmão, que eu não tenho problemas iguais ou maiores do que o seu? O que nós precisamos ter, irmãos, é uma decisão diferente. É um ânimo diferente, é coragem diferente. É vida fluindo, é fogo nos olhos, é vigor de Deus. Olha para mim, olha para minhas costas, olha quem está atrás de mim. É isso aí, irmão. Olha para mim e vê o leão. Você tem que ser assim. Você tem que ser assim. Você precisa, irmãos, definir a sua vida sendo firme, sendo violento. Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Aí o Senhor diz aí, vamos terminar isso aqui. Meu Deus, diz a palavra do Senhor: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. 12. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes. Aí a pessoa que anda em obediência se tornará feliz. Aí porque ele está feliz, ele sorri. Aí porque ele sorri, ele se alegra enquanto o outro chora. Aí sabe qual é o julgamento da igreja? É metido. Irmão, vai como eu te falei lá no café ontem. Não vou repetir as coisas que eu falei, porque não foi muito elegante. Você, por falar em café, que não veio no café ontem, irmãos. Que mancada. Que mancada. Perdeu uma manhã como aquela, meu pai. Aos que fizeram a decisão errada mais uma vez, comecem do zero, irmão, por favor. Comecem a obedecer. Mas eu vou te falar, irmãos, você vai ver gente vencendo do seu lado. Você vai ver gente feliz do seu lado. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus da bênção, sim. Porque Deus é o Deus que abençoa, sim. Porque Deus é Deus, a Bíblia diz que Ele é galardoador dos que o buscam. Ele tem prazer em dar, prazer em abençoar, prazer em nos amar, prazer em realizar o nosso sonho. Se o nosso sonho está nele, Ele tem prazer. Aí você vai ver gente rompendo no casamento. Aí você vai ver gente, irmãos, rompendo financeiramente, rompendo no ministério. Você vai ver gente rompendo na saúde. Você vai ver gente, irmãos, sabe, vivendo um pleno vigor em todas as áreas. E quando a pessoa diz, gente, vamos para frente porque Deus é bom, vamos lá. E você fala, metido. Metido é você que é mané, que não obedece a Deus. Aí fica debaixo de juízo. Aí olha para o outro e fica, irmão, obedece. Obedece. Sabe por quê, irmãos? O reino é dos corajosos.
De 12 que foram espiar a terra, de 12, olha o percentual. 10 foram igual muito de nós. 10, dos 12 que foram, 10 disseram: a terra é a melhor terra que eu já vi. Nunca vi nada igual. Nunca vi nada igual. Ô terra maravilhosa que mana leite e mel. Terra de pastos verdejantes, de muita água, de campinas, de uvas imensas, de figos. Só que lá também tem os homens mais feios que eu já vi na minha vida. Lá tem exército, tem guerreiro. Lá tem homem de 3 metros de altura, homem com uns capacetes assim, que tem uns chifres que saem, umas couraças, uns homens de escudo. Lá tem uns homens assim que o braço dele é minhas 2 pernas juntas. Lá tem, irmão, lá tem. Aí 10 falaram: não vai dar não. 2 homens, Josué e Caleb, falaram: frouxos. E foi essas palavras, irmãos: frouxos. Quem guerreia por nós é o Senhor. Covardes. Não façam nossas esposas, nossos filhos voltarem para o deserto. Não façam o nosso Deus se envergonharem de nós. Por favor, vamos obedecer ao Senhor e avançar na terra. A terra já é nossa. Pode ter o gigante, pode ter o chifrudo, pode ter o capeta, pode ter quem for. Deus nos mandou entrar e possuir. E eles não foram, simplesmente isso. Quando eles não foram, irmãos, Deus deu uma sentença. Deus falou assim: agora então, voltem ao Mar Vermelho. Quando eles disseram: o quê? O Senhor falou: o Mar Vermelho, lá no início, lá de onde vocês partiram, volte para o zero. Tem gente, irmãos, voltando para o zero. Tem gente voltando para o zero, rodando no deserto. Pastor, parece que eu nunca saio desse lugar. Entra ano, sai ano. Entra ano, sai ano, eu não saio desse lugar. Na minha vida amorosa, na minha vida sentimental, no meu trabalho, nas minhas finanças, na minha saúde, eu não saio do mesmo lugar. Eu vou e volto, volto e vou. Sabe por quê, irmãos? Porque não teve fé para entrar na terra que o Senhor te deu. Aí roda no deserto. Quando eles viram que Deus falou: volte ao marco zero, eles disseram assim: perdão, Senhor, nós vamos obedecer. Nós vamos entrar. E o Senhor falou: agora vocês não vão mais entrar. Deuteronômio 1 diz isso. Agora vocês podem voltar, porque agora eu não deixo mais vocês entrar. Se vocês entrar, aí vocês vão enfrentar aqueles gigantes com a vossa força, não com a minha. E com certeza serão devorados. Vou dizer para você, irmãos, a promessa tem tempo. Quando Deus te manda fazer, a obediência, irmãos, é ilimitada, ou a obediência, irmãos, é imediata, ou passa o tempo da visitação. Aquilo era para você, aquela era o seu tempo, o seu momento, a sua bênção. Passou, outro vai viver aquele tempo. Outro quem, pastor? Aquele que obedecer. Para eu terminar isso aqui, rola uns versículozinhos para baixo aí, e olha o verso 16, olha o que Deus faz para os que obedecem. Verso 16 diz assim: Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante deles, para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. Irmão, pelo amor de Deus, eu estou lendo para você o que eu acabei de falar sobre inveja. Aquilo que você olha para alguém, irmãos, rompendo, e você fala: mas a pessoa é inveja. E eu estou mostrando para você aqui na palavra, na Bíblia. Sabe o que está dizendo aqui no verso 16? Os que obedeciam, então, os que temiam, os que obedeciam, falavam, conversavam uns aos outros. O Senhor atenta e ouvia. Havia um memorial escrito diante deles, para que
que temem ao Senhor e para os que se lembravam do seu nome. Verso 17: eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos. Poupa-lo-eis como um homem poupa o seu próprio filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre um justo e um ímpio, entre o que resolveu obedecer a Deus e o que resolveu não obedecer. Por favor, aplauda Jesus. Por favor, rompa a passividade nesse lugar. A Bíblia está dizendo, e eu vou mostrar mais uma vez a diferença de quem me obedeceu e quem não obedeceu. Olha os versículos para cima e você vai ver a conversa, irmãos, dos desobedientes. Deus não nos ouve, Deus não nos ajuda, e o Senhor vem e responde para eles. Aí a partir do versículo que eu li para você diz assim: e havia entre aqueles que temem ao Senhor uma conversa. Deus nos ouve, Deus nos abençoa e Deus nos protege. E havia na Bíblia, está escrito, um memorial foi feito diante de Deus com o nome deles. E o Senhor falou: e esses que me obedecem serão para mim naquele dia, no dia da aflição, no dia da crise, no dia da angústia e no dia do fim. Serão para mim particular tesouro. Eu vou guardar o meu tesouro como um pai guarda o filho que o ama. E diz a palavra assim: mais uma vez eu me levantarei para mostrar a diferença daqueles que servem a mim e me obedecem e daqueles que não obedecem. Seja bem-vindo a um lugar de obediência, irmãos. Tudo aquilo que você faz que fere a justiça de Deus será derrubado nos próximos dias, em nome de Jesus. Pode esperar. Não brinque com o Senhor, irmãos. Você é povo santo, raça eleita, sacerdócio real. Você foi comprado, remido pelo sangue de Jesus. Deus entregou a vida dele por você, cara. Deus morreu e agonizou numa cruz para que você estivesse sentado aqui. Não brinque com o nome do Senhor. Não faça da sua vida, do seu serviço, da sua profissão, não faça da sua família, dos seus filhos, algo que desagrade e que toque a palavra de Deus. Porque com certeza, irmãos, haverá o dia da angústia, da aflição. E aqueles que estão entendendo isso serão guardados como particular tesouro. E se você quer ser guardado, por favor, tenha juízo. Tenha juízo. Tenha juízo. Irmãos, como eu amo esse ambiente. Que ambiente, pastor, de desafio. Como a minha vida inteira eu esperei num culto para sair dele e dizer o que eu faço da minha vida agora. Como eu esperei a minha vida por isso. Sabe, irmãos, hoje eu vi um cara no Instagram falando, um pastor de multidões. Mostrei até para o meu cunhado que está ali, sentado ali atrás, pastor Arnaldo. Pastor de multidões. Não sei o que lá, levanta a mão. Sua vitória, é vitória. Pega a vitória, larga a vitória. Diz que você é isso, que você é aquilo. Fica de pé, irmão. Levanta a mão, declara. É meu, é meu, é meu. É aquilo lá. Eu falei, irmão, como que existe isso ainda hoje? Irmãos, como na minha vida eu já entrei em um lugar como esse e falei, o que eu estou fazendo aqui? Porque, irmãos, a Bíblia não é uma palhaçada, irmãos. E a igreja não é um circo. E o que tem de homem, de gente no Brasil enganado, correndo atrás de falsos mestres, de falsos ensinos. O que eu estou desafiando você a viver aqui, querido, não é para aumentar a arrecadação da igreja. Não é porque nós estamos construindo. Digo até para você, às vezes alguns irmãos falam assim para mim, pastor, não fala isso não, senão o povo não oferta. Irmãos, nós não temos uma boleta das mais de, 300, 500 que já pagamos desde o início da obra. Não temos uma boleta atrasada. Aquele que começou, ele vai concluir.
Se você for fiel, Ele vai concluir. Se você não for fiel, Ele também vai concluir. Porque Ele não precisa da sua fidelidade para edificar o que é dele. Deus é Deus, Ele falou que vai fazer, Ele falou que vai fazer. Eu quero dizer para você que nós dependemos é dEle. E o que eu ensino para você não é porque eu quero seu dinheiro, eu quero é seu sorriso. Eu quero a sua vida em paz. Eu quero seus filhos crescendo debaixo de graça. É isso que eu quero que você viva nessa igreja. Eu quero sua vida transformada. É isso que eu quero que você viva. Não é para que prospere e dê para a igreja não, irmão. Se você tiver que dar, Deus vai falar com você e você vai obedecer. Mas se você for fiel, o projeto de Deus avança. Se você não for, também avança. Porque Deus não precisa de mim, irmãos, para fazer o que Ele disse que vai fazer. Nem de mim e nem de você. Quem precisa dEle todo dia e toda hora sou eu. E você. Fica de pé comigo em nome de Jesus.